Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo no canal. Eu sou o Axel e hoje nós vamos dar continuidade na nossa série A Bíblia Pura e Simples. E o tema que nós vamos abordar hoje é o poder da oração, dando praticamente uma continuidade da nossa última conversa que tivemos aqui, falando sobre o que é oração. E hoje nós vamos falar sobre o poder de uma oração, o poder que uma oração tem, ou seja, qual é a efetividade de uma vida de oração em nossas vidas. E é claro que tem vários exemplos na Bíblia. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse estão recheadas de orações, porque nós entendemos que a oração não é de fato uma lista de compra. Foi isso que nós aprendemos no nosso último vídeo. E que de fato é um relacionamento que nós vamos criando com Deus dia após dia. E para começar a falar sobre o poder da oração, eu quero citar uma oração que é uma oração assim, muito forte, e que em muitos momentos nós fazemos essa oração, porém, nós em muitos momentos também nós não estamos dispostos a ser o cumprimento dessa oração. Olha que louco, nós oramos, mas às vezes nós não estamos dispostos a ser o cumprimento dessa oração. Então, com a sua Bíblia aberta aí, vamos ler em Êxodo capítulo 3, quando a Bíblia diz que Moisés estava orando para que Deus pudesse libertar o povo dele do Egito. Então, no contexto de Êxodo capítulo 3, Moisés já tinha fugido do Egito, né, constituído a sua família ali, e agora ele vê uma sarça ardente. E ele se aproxima dessa sarça para ver o que estava acontecendo ali, porque a sarça estava pegando fogo, é praticamente um arbusto, né, pegando fogo, mas esse arbusto não queimava. Esse arbusto ele estava incendiado, mas ele não queimava, suas folhas não queimavam, seus galhos não queimavam. Então Moisés se aproxima desse arbusto para ver o que está acontecendo. E uma voz de Deus, e a voz de Deus, nenhuma voz dos céus ali, fala: olha, tire as sandálias, porque o lugar que você está é santo. E aí Deus fala Deus fala para Moisés no versículo 7: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvir o seu clamor por causa dos seus feitores. Ou seja, em algumas versões, em algumas traduções, vai dizer e ouvir a sua oração pelo seu povo, pelos seus feitores ali. Então, Moisés ele está orando a Deus para que Deus possa libertar o povo do Egito. E aí Deus convida Moisés para ser esse libertador do povo. Mas olha o que acontece no versículo 11. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Então Moisés estava orando por algo, mas ele não queria, ele não acreditava que ele podia ser a própria resposta da sua oração. E aqui é o nosso primeiro ensinamento sobre o poder da oração. Então, todas as vezes que nós abrimos a boca para clamar por alguém ou por alguma coisa, nós precisamos estar preparados para ser a resposta da nossa oração. Às vezes nós estamos orando para que Deus possa vir em favor da nossa nação e levantar homens que falarão sobre Jesus, que pregarão sobre Cristo nas favelas, que vai tirar a escassez do povo pobre e tal, e a gente começa a fazer essas orações, mas a gente não está disposto a ser a resposta dessas orações. Então, todas as vezes que você abrir sua boca para clamar por alguém, esteja preparado para ser a resposta dessa oração. Mas tem uma segunda situação que acontece também quando nós oramos, quando nós temos essa vida de oração. Em 2 Reis, capítulo 4, nós vamos ver a história da mulher sunamita. É uma mulher que ela era estéril e por abrigar Eliseu, que era um profeta de Deus, em sua casa, Deus concede àquela mulher um filho. E esse filho, ele cresce saudável e tal, mas quando esse filho chega a uma certa idade, ele está no campo com o seu pai e ele cai de uma árvore e esse menino morre. A mulher sunamita, ela vai atrás de Eliseu, dizendo: olha, o filho que você me deu, que você declarou sobre a minha vida, acabou de morrer. Então ela faz esse apelo a Eliseu e Eliseu manda Geazi, que era o seu servo: olha, coloca esse cajado em cima do menino que ele vai ressuscitar. Então Geazi, obedecendo a ordem de Eliseu, ele vai até o menino morto, coloca o cajado sobre ele, mas nada acontece. Então,
Geazi volta e fala: olha, não aconteceu nada, o menino não ressuscitou. Então Eliseu vem até a casa da sunamita, coloca o menino na cama, no quarto onde a sunamita tinha preparado para Eliseu, e aí ele fecha a porta e começa a fazer uma oração, um clamor a Deus pela vida daquele menino. Então aquele menino, ele ressuscita. E algo acontece nessa história. Porque a oração de Eliseu deu certo e a oração do seu servo, daquele que caminhava com Eliseu, daquele que vivia as mesmas coisas que Eliseu vivia, daquele que comia da mesma mesa que Eliseu comia, daquele que via, né, as bênçãos e a plenitude, a soberania de Deus, como Eliseu via, não foi atendida como a oração de Eliseu foi atendida. Uma coisa que nós precisamos entender é que caminhar com Deus não significa que temos um relacionamento com Deus. A história nos mostra que Geazi, ele estava debaixo de uma ordem de Eliseu e não de um relacionamento com Deus. Então, a atitude de Geazi em fazer aquele ato foi mais parecido com um ritual do que de fato de uma oração com um relacionamento com Deus. Então, a profundidade que Geazi tinha com Deus era muito distante da profundidade do relacionamento que Eliseu tinha com Deus. Então, a segunda coisa que eu quero que nós entendamos nesse contexto é que a oração não é um ritual, não é um rito que nós vamos repetir alguns processos, repetir algumas falas e Deus vai fazer acontecer. Não é dessa forma a qual o Senhor nos ensinou a ter esse momento de relacionamento com Deus. Então, nós precisamos entender que a oração, ela é um relacionamento. A oração, ela vai ter uma eficácia, a oração vai ter um poder quando de fato a nossa vida for uma vida de relacionamento com Deus, for um estilo de vida de oração e de rendição a Deus, e não apenas um estilo de vida onde eu faço rituais para que Deus possa atender às minhas necessidades. Então, a oração, ela é um relacionamento, ela é a profundidade de uma intimidade que você tem com Deus. E não apenas ritos e rituais, onde nós vamos repetir todos os dias e em algum momento isso vai acontecer. Um grande exemplo disso é quando a gente vai ver Elias fazendo uma oração a Deus, pedindo para que ele consumisse o fogo do holocausto, enquanto mais de 400 profetas estavam fazendo ritos e rituais já há um bom tempo e nada acontecia. E bastou uma oração sem nenhum esforço, sem nenhuma dança, sem nenhum sacrifício de Elias, para que Deus pudesse atender a voz de Elias e consumir a água que estava naquele altar. Então, a nossa oração, a efetividade, o poder da nossa oração, ele está diretamente ligado ao nosso relacionamento com Deus. Quanto mais íntimo de Deus nós formos, mais eficaz vai ser a oração que nós vamos fazer, tanto para nós, para a nossa vida, quanto para aquelas pessoas a qual nós estamos clamando, nós estamos orando, nós estamos ajudando. Para que a gente possa se aprofundar ainda mais nesse assunto, eu quero citar aqui 3 orações que me saltam muito aos olhos quando eu leio a Bíblia. São orações que mostram de fato o poder que uma oração tem, para que a gente possa entender as diferentes eficácias de uma oração com relacionamento. E a primeira oração que eu quero ressaltar com vocês é a oração que Jesus faz em João capítulo 17. É a oração sacerdotal, ou seja, é a última oração de Jesus antes dele ser crucificado. Então, essa oração é uma oração muito importante, porque Jesus, ele não só ora pelos seus discípulos, mas também ora por nós, aqueles que ouviriam falar sobre ele através dos discípulos. Essa oração que Jesus faz em João capítulo 17 mostra o poder que uma oração tem. Porque essa oração foi feita há mais de 2000 anos atrás. E hoje nós estamos aqui compartilhando da palavra de Deus através dessa oração. Por causa dessa oração, hoje nós conhecemos Cristo como Ele é. Porque quando Jesus fala, eu não oro só por estes que estão aqui, mas por aqueles que crerão em mim através deles, é como se Jesus estivesse ordenando aos céus que aquilo ali acontecesse. Você entende o poder
que essa oração tem? Você entende o quão poderoso foi esse pedido de Jesus para Deus? Porque João capítulo 17 é intitulado como a oração sacerdotal de Jesus. E por que tem esse título? Porque o sacerdote era responsável por pegar o clamor, a necessidade, os sacrifícios daquele povo e levar isso diante de Deus. Então, por isso que João capítulo 17 é intitulado como a oração sacerdotal de Jesus, porque Jesus naquele momento ele está sendo um sacerdote, ele está orando a Deus, não por ele, mas pelo povo. Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que uma oração tem o poder de impactar gerações. E a segunda oração que eu quero destacar aqui para vocês é a oração de Atos capítulo 12. Cara, o contexto desse capítulo é muito pesado. Por quê? Porque Tiago, irmão de João, um dos 12 discípulos, tinha acabado de ser assassinado pelos romanos. A perseguição sobre a igreja primitiva estava altíssima, estava no seu pico. Pedro estava preso e seria morto no outro dia. Mas a igreja, mesmo de luto, ela se reúne em uma casa e começa a clamar por Pedro. E começa a orar pela vida de Pedro. Cara, olha a fé dessa igreja, cara. Eles tinham acabado de perder um dos seus. Tinha pais, tinha um irmão que estava em luto naquele meio. Mas mesmo assim, eles não se abalaram. Eles começaram a clamar, a orar com muito clamor, muito temor e muita fé, entendendo que Deus poderia trazer livramento para Pedro. Então a oração dessa igreja foi capaz de quebrar correntes e abrir portas. Por quê? Porque a história de Atos capítulo 12 termina com esperança. Pedro está dormindo na prisão, sendo vigiado por guardas. Então houve um terremoto nessa prisão, as correntes caem, as portas se abrem, um anjo aparece e guia Pedro para fora da prisão. E Pedro, agora livre, vai para casa onde a igreja está reunida. E agora eles estão juntos, em unidade, em amor, clamando e agradecendo a Deus pelo livramento. Uma oração genuína, com relacionamento, com intimidade, com clamor, com fé, tem o poder de mudar circunstâncias que parecia impossível. E é por isso que nós falamos que não há nada impossível para o Deus a qual nós servimos. E assim como eu falei com vocês no início, eu poderia citar vários exemplos aqui. Mas Atos capítulo 3 é uma oração que eu preciso destacar para vocês. Por quê? Porque é uma oração feita após o mover do Espírito Santo. Jesus, em João capítulo 14, vai dizer que o Espírito Santo caminhava com os discípulos, estava com os discípulos. Mas depois de um período, o Espírito Santo estaria dentro dos discípulos. E Atos capítulo 3 é uma das primeiras orações onde o Espírito Santo está dentro deles. E aí, cara, é um mover extraordinário da presença de Deus. Por quê? Porque mostra para nós o amadurecimento dos discípulos e da igreja primitiva. Porque antes de Atos capítulo 2, por exemplo, eles ainda estavam preocupados com o Império Romano, com as coisas terrenas, com as coisas do mundo. Mas depois de Atos capítulo 2, há um entendimento e um amadurecimento a respeito da visão que Cristo estava transmitindo para eles. E aí Pedro e João estava indo para a oração das 3 da tarde. Atos capítulo 3 vai relatar exatamente essa história. E aí, chegando na porta do templo, está um coxo de nascença. E esse coxo pede moeda, pede esmola para Pedro e João. E aí, cara, vem uma das frases que... Essa frase ela é muito forte na minha vida, porque todas as vezes que eu estou diante de uma situação parecida como essa, eu sou constrangido por essa frase. Pedro fala, eu não tenho prata e nem ouro, mas aquilo que eu tenho, eu te dou. E aí Pedro estende a mão e fala, levanta e anda. E aquele coxo de nascença é curado na hora. Cara, quantas e quantas vezes nós estamos diante de pessoas que estão precisando de uma oração, precisando de um abraço, precisando de uma palavra de encorajamento, e tudo que nós temos é apenas o dinheiro.
Cara do céu, se isso não confronta você, se isso não constrange você, cara, eu não sei mais o que pode te constranger. Porque o que Pedro e João nos ensina é que tudo o que nós temos de mais valioso não é o dinheiro, não é os bens, não é a roupa que a gente pode dar, não é a nossa solidariedade, e sim o poder do Espírito Santo que agora habita dentro de nós. Ele diz: eu não tenho prata nem ouro, mas aquilo que eu tenho, aquilo que eu carrego, aquilo que eu sou, isso eu te dou. E essa é a coisa mais valiosa que os discípulos carregavam naquele período. O entendimento, a convicção de que aquilo que eles eram, aquilo que eles tinham agora, era muito mais valioso do que qualquer coisa que eles poderiam conquistar ou dar para alguém. Então, Pedro estende as mãos e declara a cura sobre a vida daquele coxo de nascença. Levanta e anda. Essa é uma oração onde há uma cura imediata de algo que aos olhos humanos seriam impossíveis, mas para eles era algo palpável, era algo simples de se fazer, bastava apenas uma palavra. E o fruto dessa convicção, dessa autoridade, foi o relacionamento verdadeiro que eles construíram com Jesus e também dos seus ensinamentos. Olha que Jesus fala em João capítulo 14, versículo 13: e tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. Então, quando Pedro declara: aquilo que eu tenho te dou, levante e anda, é exatamente ele exercendo uma autoridade que Cristo tinha dado para eles, um ensinamento que Cristo tinha deixado para eles, fruto de um relacionamento verdadeiro que eles construíram com Cristo. Ou seja, nós precisamos carregar a palavra de Deus em nosso coração. A nossa oração, para ter uma efetividade a ponto de transformar situações, curar pessoas e impactar uma geração, precisa vir de um relacionamento que nós construímos dia após dia com Cristo. E se você ainda não é inscrito nesse canal, toda terça e quinta nós estamos aqui com a série A Bíblia Pura e Simples, onde nós estamos compartilhando com vocês um pouco da palavra de Deus, aquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração e aquilo que o Senhor tem nos direcionado a compartilhar com vocês. Ou seja, é um momento de comunhão e do partir do pão. Então se inscreva nesse canal, curte esse vídeo para que o próprio YouTube se torne um evangelista e comece a mostrar esse vídeo para mais pessoas. E eu acredito que, assim como eu, você também não quer que a palavra de Deus fique em você. Então compartilhe esse vídeo, pelo menos com 2 ou 3 pessoas que você conhece, que você ama, que você cuida, para que essas pessoas também possam ser impactadas e começarem a ter um relacionamento com Deus, a fim de suas orações terem o poder de impactar gerações, de transformar situações impossíveis e de curar aqueles que precisam de cura.